Colossenses capítulo 2. Hoje pregarei aos irmãos dos versos 11 a 15, tá? Semana passada fomos do 8 até o 10. Hoje iremos do 11 ao 15, tá bom? Vamos para a leitura? Capítulo 2, verso 11 diz o seguinte: Nele também fostes circuncidados, com uma circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo. Verso 12, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Verso 13, e quando vós estaveis mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Verso 14, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. E verso 15 e último, e despojando os principados e potestades, e expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Amém? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, eu te agradeço pela sua palavra, que mais uma vez aqui, Deus, é lida e será exposta. Mas precisamos, Senhor Deus, da tua graça para entendimento, para, Senhor Deus, direcionamento nas nossas vidas e mudança. A sua palavra, certamente, Deus, é aquilo que nos edifica, é aquilo que nos fortalece, é aquilo, Deus, que tem nos direcionado. Mas pela capacitação e pela condução do Santo Espírito. Somente assim. E é esta graça que te pedimos, ó Deus, que a sua igreja cresça, que haja arrependimento em nossos corações, que haja certeza de fé e que haja salvação dos perdidos. Aonde quer que eles estejam ouvindo, que eles sejam alcançados, Pai de amor, pela tua graça e pela salvação em Cristo Jesus. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui então mais uma sessão de Colossenses. Agora dos versos 11 a 15. E eu intitulei essa mensagem como a plenitude em Cristo, né? A parte 2, porque a primeira parte nós já falamos sobre esta plenitude, a qual esses crentes em Colossos desfrutam, e não é diferente de cada um de nós. Nós desfrutamos de uma plenitude em Cristo, tá? Lembrando aos irmãos que Paulo escreveu essa carta preso, assim como ele escreveu outras cartas, né, na prisão, como Efésios, Filipenses, Filemão. E mesmo preso, ele se demonstra sendo uma pessoa que se preocupa com a igreja, com a causa, com o avanço do reino de Deus. A qual ele disse, né, nas pregações do que o Gessé fez aqui, do capítulo 2, a qual ele luta, a qual ele geme, ele tem dores por essas pessoas. E esta igreja em Colosso, ela está passando por alguns problemas que, digamos, que acrescentou um pouco mais de dores nesta luta de Paulo. Lembrando que Paulo diz, no início, nos primeiros versos do capítulo 2, que ao menos viu muitos ali. Ao menos conhecia aquelas pessoas, mas isso não fazia elas menos importantes, porque se trata dos filhos de Deus, se trata dos eleitos. E o que está acontecendo com essa igreja? Muitos falsos ensinos. Muitas heresias estão aqui assolando esses irmãos. E Paulo recebe esses informes de Epáfras, que provavelmente é um presbítero daquela igreja, e ele informa a Paulo sobre o que está acontecendo. E Paulo então escreve esta carta, essa sucinta carta, porém rica em cristologia, rica em doutrinas para as nossas vidas. Então, amados, como que ele vai combater essas heresias, né? Paulo vai combater essas heresias destacando Cristo
como nós vimos, como o Senhor Supremo do Universo, nos versos 15 a 17. Como o cabeça da igreja, dos versos 18 a 20. Onde foi destacada a supremacia sobre a criação e sobre a redenção. Onde todas as coisas foram criadas através dele, sejam visíveis ou invisíveis, no capítulo 1. E também que tudo, além disso, subsiste nele. Tudo. E nós somos criados em uma nova vida justamente neste, que tem a supremacia no material e principalmente no que é espiritual. Cristo é rei sobre tudo e sobre todos. Então ele combate as heresias desta forma, elevando a cristologia ao mais alto ponto, exaltando ao Senhor Jesus Cristo. E isso ensina sempre para nós, que para permanecermos firmes no caminho, as pregações, as suas leituras, tudo que você busque, deve exaltar a Cristo na sua vida. Você deve contemplar a Jesus Cristo. Você deve enxergar a beleza, a alegria da salvação nele. Justamente o que o pecado nos rompe e nos tira é esta alegria da salvação. Por isso devemos caminhar em santidade para desfrutar desta comunhão plena cada vez mais. E esses irmãos aqui estão sendo assolados. Eles estão sendo conduzidos aqui, talvez por falsos ensinos. E Paulo pretende combater com todas as suas forças. Quais são esses ensinos heréticos? Paulo chama eles de filosofia. Estão lembrados no verso 8, a qual preguei aos irmãos? Tende cuidado para que ninguém vos engane, no capítulo 2, verso 8, para ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Né? Então ele chama de filosofias, ele chama de rudimentos, porque ele está explicando essas filosofias, estão lembrados? Filosofias e vãs sutilezas, que é segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Isso é a primeira característica desses falsos ensinos, que enganam, que aprisionam. Isso eu preguei a semana passada para os irmãos. Ele também ataca aqui, Paulo, destacando essas heresias, lá no verso 23, se os irmãos perceberem, que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humilde e indisciplina do corpo, mas não são de honra alguma. Olha só, não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Mas veja, em disciplina do corpo. O que ele quer dizer com isso? As práticas ascéticas. As pessoas que colocam o corpo sobre fortes tratamentos e disciplinas, se abstendo disso ou daquilo outro, fazendo isso, aquilo outro, né? Muito semelhante com as indulgências que conhecemos, né, da Igreja Católica Romana, e assim eles se perdendo nessas heresias, irmãos. Então agora nós veremos que Paulo, ainda exaltando a Cristo, ele diz, vocês não precisam disso. Por quê? Por causa da plenitude que vocês possuem em Cristo Jesus. Paulo, nos versos 9 a 10, nos lembra de uma realidade teológica duradoura. Vamos lembrar os versos 9 e 10? Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Ou seja, Cristo sendo isto. E vocês estão lembrados o que ele disse no verso 6 e 7? Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, quem que eles receberam? Uma filosofia? Quem que eles receberam? Uma ideologia? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, veja, andai nele. E quem é ele? Aquele que possui plenitude corpórea da divindade. E ele diz ainda, arraigados e edificados nele. E confirmados na fé,
assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Assim, amados, deve ser o crente, olhando para Cristo e permanecendo nele. Os versos 9 e 10 destacou isso. Como que deve ser a realidade do cristão? Como que devemos andar? No que devemos pensar? Em quem devemos confiar? E da condição dos assuntos espirituais que derivam dela. Ele disse, nele vocês têm. Correto? Lembre-se que é no tempo presente que ele diz isso, gramaticalmente. Nele vocês têm uma vida completa. E agora, dos versos 11 a 15, que será pregado aos irmãos, Paulo explica como esse estado de plenitude veio a ser aplicado, né? Ele vai explicar mais por que andamos em plenitude. Ele continua elaborando a sua defesa do evangelho. Então vamos para o verso 11, onde ele irá explicar para nós, na sua palavra, o que é ter essa plenitude em Cristo. O que é andar nele em plenitude? Porque nós temos, ele confirmou isso para nós. Nós temos nele, estamos completos nele. Não é isso que diz o verso 10? Estamos completos nele. Por quê? Porque nele habita toda a plenitude divina, corporeamente. E isso é no tempo presente, tá? E agora ele vai explicar, né, as coisas que derivam desta plenitude, a partir do verso 11. Verso 11, irmãos. No qual também vós, na qual também fostes, circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Primeira coisa que é encontrado aqui para nós, né, no texto é, no qual também fostes circuncidados. Veja, aqui nós encontramos no início, no original, uma partícula kai, né, que conecta com em Cristo, né, no verso 9. Com nele, aqui. Nele vocês também foram circuncidados. Lembrem-se o que ele disse no verso 9? Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade e estáis completo nele. No verso 11 ele continua. Nele também fostes circuncidados. Então tem mais coisas que derivam dessa plenitude. Tem mais coisas que nós usufruímos de Cristo. Não apenas assim, olhar para Cristo e concordar, realmente, Ele é o Senhor. Um crente, ele não vive apenas de consentimento e balançar de cabeça. Ele olha para Cristo e ele bebe de uma fonte. Ele está em Cristo e ele é alimentado por uma seiva que corre pelo caule da videira. E nós somos os ramos. E esses ramos dão frutos. Porém, só damos frutos se estivermos nele, da onde flui todos os nutrientes e toda a nossa capacidade. Mas o caule, Paulo está dizendo, desta videira, ele é pleno. Ele contém os melhores nutrientes espirituais possíveis e materiais, eu arrisco dizer. Amados, Paulo falando sobre Cristo, dizendo que ele é o cabeça de todo principado e autoridade, no verso 10. Que não devemos perder de vista isso também. Paulo prossegue. Vocês foram também circuncidados nele. E o que significa isso? O pensamento de Paulo nesse ponto pode ser parafraseado da seguinte maneira, irmãos. Colossenses. E aí, Igreja Batista Reformada em Mogi das Cruzes. Não permitam que falsos mestres de erros enganosos que aprisionam, estão lembrados? Não vos deixem enganar. Correto? É isso que foi pregado lá no verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos engane. Paulo continua, para que ninguém vos engane, como se vocês necessitassem de ser literalmente circuncidados, a fim de triunfar sobre uma indulgência da carne.
obter a plena medida da salvação. Para que ninguém vos engane quanto a isso, eu digo a vocês, vocês já foram circuncidados nele. Vocês não necessitam de nenhum acréscimo, de nenhuma prática judaica que seja, de nenhuma coisa a mais para que a sua religião seja mais importante ou palpável. Você não necessita mais disso. Sim, vocês foram circuncidados com uma circuncisão que é superior a esta que estão pregando a vocês, que estão insinuando para vocês. E isso, amados, nós devemos levar em consideração. Quantos, cultos de profecias, nós vemos por aí afora, que enchem as cadeiras das igrejas. Mas quem é o profeta? Ou seja, se as pessoas olhassem para Cristo como ele realmente é, no seu ofício de profeta, porque ele é o profeta, rei e sacerdote. Ou seja, se eu olhasse para a sua mediação profética, da onde ele mesmo me instrui, eu necessitaria de outras profecias? Não precisaria. Se eu precisasse de alguém, como muitas igrejas falam, já ouviram falar de pai da fé? Já ouviram? O camarada que é o pai da fé da pessoa, que ele tem uma certa autoridade sobre a pessoa espiritual. Existe isso, irmãos. E se ela olhasse para Cristo, olhasse para ele como bom pastor, ela precisaria de um pai da fé. Quem me entregou a fé foi o Deus Trino. E me dirigiu a Cristo Jesus. E é isso que Paulo está fazendo. Paulo está falando, vocês não precisam pensar em circuncisão do corpo, porque Cristo já circuncidou vocês. E com uma circuncisão muito superior do que esta material. E ele diz, no complemento, com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Vocês foram circuncidados com uma circuncisão feita sem mãos, pelo despojamento da carne. Note as características, eu quero que você compare, porque tem um complemento do verso, correto? E ele diz, a saber, a circuncisão de Cristo. Então tem um contraponto. Por um lado, nós temos a circuncisão feita por homens, E por outro lado, nós temos a circuncisão feita por Cristo. Quando eu comparo uma com a outra, o que eu tenho? Primeiro, uma operação manual e pequena e cirúrgica, conforme a lei prescrevia. A criança com 8 dias tinha que ser circuncidada, correto? Isso na antiga aliança. E eles encaravam, os judeus, isso como uma prática salvífica. Tá? E, por outro lado, nós olhamos para Cristo, que nos circuncidou sem mãos, pela obra do Espírito Santo. Nós vemos também que a circuncisão desses judeus, ela é puramente externa. Ela é apenas física. E quando eu olho para a circuncisão de Cristo, ela é interna. E é efetuada no coração, e não no prepúcio. No terceiro ponto, olhando a circuncisão material, eu vejo que é uma simples remoção de um excesso de pele, que é o prepúcio que nós chamamos. Mas quando eu olho para a circuncisão de Cristo, efetuada pelo Espírito, que é interna no coração, eu vejo um despojar e um lançar fora da totalidade da natureza pecaminosa, do corpo da carne, das correntes, como cantamos, dos grilhões do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, a circuncisão física retira um punhado de pele. Mas a circuncisão efetuada por Cristo, ele tira todo o poder do pecado de nós. E em quarto, nós vemos que era uma ordenança pactual, sim, mas no Antigo Testamento, que foi dada a Abraão, primeiramente, a circuncisão, e depois foi confirmada e relatada nas tábuas
a lei, né, de Israel por Moisés. Então, quando eu penso em algo com a circuncisão física, por que Deus instituiu aquilo? Justamente para marcar um povo, né, uma nação que pertencia a ele. Ou seja, aquela circuncisão abraâmica e mosaica era de um Israel físico e de um Israel temporário. E quando eu olho para Cristo, essa circuncisão feita no coração, ela é totalmente cristã, é uma circuncisão de Cristo, ou seja, a circuncisão daqueles que lhe pertencem com uma união vital com ele. Eis a diferença das duas circuncisões. Nós vemos o primeiro ponto, amados, em Gênesis 17, o que significa circuncisão, né, para entendermos. Gênesis 17, verso 10 e 11, lá diz o seguinte: esta é minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, tá? Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Então Deus marcou aquele povo como um povo separado. Agora, qual que é a marca daqueles que foram circuncidados no coração? O Espírito Santo. Aqueles que andam em conformidade com as Escrituras. Ou seja, uma circuncisão não feita por mãos humanas. E quando ele fala dessa forma, não feita por mãos, ele está querendo dizer o quê? Que foi feita por Deus. Paulo aqui certamente tem em mente o quê? Repito, os falsos ensinos, empregados como acréscimos ao cristianismo. Estão lembrados? E lembra o que ele disse sobre esses acréscimos? Lá no finalzinho ele fala das filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. O que o finalzinho diz? E não segundo Cristo. Todos esses ensinos, então, são anticristo. É não Cristo. Tem uma negativa no frente. Qualquer coisa que se acrescente e, de certa forma, tire Cristo para escanteio, é um sistema não cristão. É um sistema contrário a Cristo. Quando eu busco o profeta lá no culto de revelação e estou mais preocupado do que ele vai falar sobre o meu futuro, do que aquilo que Cristo já me informa na sua palavra, isso é um sistema anticristo. Isso é um sistema totalmente contrário ao que a palavra institui. E lembrando que os adivinhos são condenados por Deus. Os mágicos, né? Aqueles que gostam de adivinhar o futuro, consultar astrólogos que seja, porque mais se parece com isso, irmãos, esses cultos proféticos. Mas nunca se esqueça que não só isso, talvez na sua vida, nos pormenores, você busque alguma coisa se acrescentar no seu cristianismo. Você busca alguma coisa para que você se sinta bem, mesmo que seja fazendo algo. As pessoas vêm e dizem: nossa, né, quando eu vim da outra igreja eu servia tanto ao Senhor. O que você quer dizer com servir, meu querido? Eu tocava, né? Eu pregava, eu fazia tantas coisas. Não que tenha algum mal nisso. Mas a pessoa, ela só se vê cristão se tiver essas coisas. Entende? Se você tirar essas coisas dessa pessoa, ela não se vê como um cristão. Como se essas coisas fossem fundamentais para a fé dela. Não. Porque o perfeito louvor, sabe de quem vem? De Cristo. O maior serviço já prestado para todos os crentes nesta humanidade foi aquele que lavou os pés dos discípulos. E é para isso que eu tenho que olhar. É para isso que eu tenho que me deleitar. É nisto que eu tenho que andar. E não em mim, e não no que eu sinto, e não no que eu faço, e não no que eu vejo. Nós andamos em Cristo, irmãos. Eis a diferença. E se você fizer isso, se você andar nele, essas coisas vão perder total valor e você vai estar sempre feliz, porque nele está toda a plenitude. Então aqui nós descobrimos também o do porquê você não tem andado feliz também. Você não tem andado com uma motivação em Cristo. Porque talvez, meu irmão, você esteja olhando para si mesmo. Talvez os seus pecados se tornaram tão grandes que se tornaram
superiores à própria obra de Cristo. E aí você vai andar insatisfeito realmente. Estava fazendo um estudo com Gessé e Cabrenda e teve uma passagem do Salmo 51. Davi lá é claro, não retire de mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido esse contentamento, essa alegria de andar em Cristo, coisa que o pecado também pode fazer conosco. Então, amados, nós andamos com base nessa circuncisão efetuada por Cristo. E é interessante porque, amados, Paulo está usando aqui uma linguagem metafórica. Por que metafórica? Tem como circuncidar o coração, literalmente? Não. É uma linguagem alegórica. E perceba que o próprio Moisés, que recebeu de Deus esta lei, ele já utilizou, lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, é a linguagem metafórica quanto a isso. Olha o que ele diz lá. Sejam fiéis de coração. A sua aliança, porque a circuncisão era um sinal da aliança, correto? Aliança mosaica, abraâmica. A sua aliança, e deixem de ser obstinados, mas a fidelidade é de coração. No capítulo 30, verso 6, Moisés também escreve: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. Veja, dará. Ele fala no futuro. E aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. Quando que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Vocês estão estudando, hã? Pentecoste. No derramar, lembra da profecia de Joel? Que o Gessé pregou? Olha ali, ó. Desde Deuteronômio, ela foi anunciada. Que teríamos um coração capaz de obedecer ao Senhor. Olha a palavra de Deus como ela está em total sintonia em todos os livros, irmãos. Então, amados, a verdadeira obediência, como cantamos no Salmo 40, ele não requer sacrifícios, ele não tem desejo nisso, mas o que ele quer? Um coração disposto a obedecer. E como dito, né, a circuncisão que não foi feita por mãos humanas, foi feita por Deus, a circuncisão, e ele diz, de Cristo. Ou seja, é a realidade da igreja no pacto da graça. Romanos 2, verso 28 e 29, olha lá o que diz. Não é judeu quem é apenas exteriormente. Qual que é o sinal da marca física da circuncisão literal? Apenas exterior. Não é judeu quem é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração. Pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, Paulo está ali, de certa forma, atacando o judaísmo. Ele está dizendo que essas práticas davam louvor aos homens. Mas a circuncisão feita no coração traz louvor a quem? É o que Paulo diz em Filipenses 3, verso 2 e 3. Olha lá. Cuidado com os cães. Lembra do sistema anticristo? Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa. Opa, será que Filipenses estava sofrendo também? Pois nós é que somos a circuncisão. Olha lá. Nós somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo, não nos homens. Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na... Não temos confiança alguma na carne. Você anda confiando em si mesmo? O que nós lemos juntos no Salmo 52? Que a nossa confiança tem que estar em Deus. Você não pode andar, meu querido amado irmão, querendo confiar nas obras das suas mãos. Eu só acredito que eu sou salvo quando eu tiver visivelmente a santidade
exterior à vista de todo mundo. Será que é isso que vai te fundamentar a salvação? É a santidade que salva? Sim, a santidade de Cristo, não a minha. E talvez a obra que ele esteja efetuando no seu coração, ela seja imperceptível aos seus olhos. Mas aos poucos, em pequenas coisas, ele já está mudando e ajustando essas engrenagens. E você não está nem percebendo. Que às vezes as pessoas até comentam e você cai em si. Já aconteceu comigo. As pessoas comentaram e eu falei, será? Eu ainda sou cético. Né? Será? Acho que eu tenho que melhorar muito ainda. Né? Mas Cristo esteja certo, já está efetuando. Aquele que te chamou, ele irá completar essa obra. E ele já está trabalhando no seu coração. E não é por você ver alguma coisa, porque nós queremos grandes coisas, né? Nós visamos esses pecados e os pecados que você nem ao menos enxerga. Que ele já está ali preparando o caminho e modificando algumas coisas. Nós descartamos? Por que a santificação que nós consideramos só é as grandes coisas? E por que não as coisas pequenas? Será que você não progrediu nesses anos um pouquinho que seja em paciência? Será que você não progrediu um pouquinho que seja em honestidade? Será que você progrediu um pouquinho que seja, meu irmão, em ter um caráter mais reto? E por que você descarta isso? Porque nós somos hipócritas. Porque nós queremos mostrar para os outros a santidade. E não, isso nós não queremos. Nós não queremos as pequenas mudanças internas. Nem consideramos. E é isso, amados, que eu aconselho as pessoas, eu digo para os irmãos, pastor, eu acho que eu tenho dúvida da minha fé. Por quê, meu irmão? Porque eu permaneço nos pecados e fica só vendo aqueles pecados. A ponto de esquecer o que ele já fez. E esquece o próprio senso que ele está tendo de ver que a obra, que ele está com aquele pecado tão grande na vida dele, aquilo já é uma obra de Cristo na sua vida. Uma coisa que o ímpio não tem. Não tem. Mas nós queremos mostrar o nosso jardim florido para todo mundo. Nós queremos a santidade para nós mesmos. Então, amados, nós devemos saber que a obra e a glória e a verdadeira circuncisão é a circuncisão de Cristo. É esta metáfora que ele utiliza. Uma metáfora para conquistar a conquista do poder do pecado, que acontece quando alguém vem para Cristo. O corpo da carne que é citado, não se percam aí, tá? Com a circuncisão não feita por mãos, veja a palavra, despojar do corpo da carne, tá? Essa palavra despojar, ela significa desarmar, tá? É tirar mesmo, tirar as armas, tirar o poder, é tirar a eficácia. Esse despojar é lançar fora. Então, amados, quando ele diz o corpo da carne, equivale ao corpo do pecado. Esse despojar da carne ocorre mediante esta metáfora empregada da circuncisão, através da nossa união vital com Cristo. Recebemos um coração predisposto para a lei de Deus e o Espírito Santo nos capacita à obediência, mas tudo ligado à graça de Cristo, nele. Tudo ligado à graça de Cristo. Tudo é feito nele. Nós andamos nele. É nele que habita a plenitude divina, corporeamente. Não está em nós, entenda bem isso no texto. Está nele, nós andamos nele. E nós fomos circuncidados nele. Então, de quem que é a obra? Da santificação em nossas vidas, desse despojar, esse coração que agora tem a disposição em se submeter a ele, coisa que quando você não era salvo, você não tinha. O que Efésios capítulo 2 nos diz? Estávamos sobre a ira de Deus, por natureza.
Éramos contrários à palavra, éramos contrários à vontade de Deus. E que Cristo efetua em nós o que diz em Romanos, capítulo 6, verso 6. Olha lá o que diz. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, ao despojar. Olha o despojar aí, como ele coloca aqui, do corpo da carne. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Aí Lutero diz, mas eu descobri que ele sabe nadar. Mas não significa que ele já foi cravado. Tá? Ele perdeu o poder sobre você. No sentido de te dominar, no sentido de te levar acorrentado para o inferno. O poder, o aguilhão, não é isso que Paulo diz? Onde está o aguilhão, ó morte? Cadê o seu poder? Não tem mais. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos, olha lá o poder, escravos do pecado. Essa é a diferença. Essa é a diferença do crente para o ímpio. Nós temos a capacidade, pelo Espírito Santo, andando em Cristo, de fazermos a vontade de Deus. De dizermos não para o pecado. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu não faço porque desagrada o meu Senhor. E isso é andar nele. Tá? O Romanos 6 explica para nós essa questão. Verso 12. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só que interessante isso. Quem ainda vai batizar, né? Temos lá o Mateus, que está aspirando por isso. Temos aqui os dois. Atenção nessa passagem. Tendo sido sepultados com ele no batismo. Mais uma vez, com ele. Como descrição adicional da circuncisão que os colossenses possuem, Paulo acrescenta: quando pela soberana graça vocês abraçaram a Cristo como seu Salvador e Senhor, receberam a certeza de que sua antiga natureza, Romanos capítulo 6, condenável, cheia de culpa, aconteceu o que com ela? Havia sido sepultada com ele. E o que o seu estado, no que tange a lei santa de Deus, havia mudado de objetos de condenação para recipientes de justificação. É isso que Paulo diz, tendo sido sepultados com ele no batismo. Ou seja, ele está querendo falar de uma nova era, de morrer, ser sepultado, é você morrer. Amados, uma nova era, que era esta? Se nós entendemos a Bíblia através de pactos, como lemos na confissão de fé, todas as pessoas estavam em Adão. Pela desobediência de Adão, a humanidade foi encerrada neste pecado, neste poder das trevas. Quando este pecou, Adão, ele trouxe a morte para o mundo. Também todas as pessoas que estão em Cristo, os cristãos, quando ele morre, ele foi sepultado, ele ressuscitou para uma nova vida. E o que acontece com os cristãos? Se nós estamos nele, se nós andamos nele, assim como ele ressuscitou, nós também somos ressuscitados. Assim como o poder do Espírito ressuscitou, nós também. Amados, olha o que o batismo representa para nós. Nós não somos mais dominados pelos poderes da antiga era. A morte tem poder sobre os crentes? Por quê? Porque nós estamos nele, nós andamos nele, que habita toda a plenitude divina, e se ele ressuscitou, e eu creio na ressurreição de Cristo, eu estou já ressuscitado com ele. Eu não serei, eu já estou. Em que sentido, pastor? Que eu morri para esse mundo, morri para os poderes da minha carne, e nasci para quê? Para uma novidade de vida. Que novidade de vida que é essa? O andar em Cristo. Fazer veredas retas para os seus pés. O que significa isso? Andar em Cristo. É isso que significa o batismo, irmãos. Que Romanos 4 também nos traz essa questão.
Mas veja, preste atenção, Paulo não está comparando o batismo com circuncisão aqui. Ele não está fazendo isso. Ele está falando, identificando o batismo como um sinal espiritual que acontece em nós. Ele está justamente dizendo que a circuncisão que é feita por Cristo é uma circuncisão no coração. E agora ele fala sobre o batismo. Evidentemente, em todo o parágrafo, Paulo magnifica o batismo, tanto que, por meio da clara implicação, ele desaprova a continuidade do rito da circuncisão, porque ele diz que isso é feito apenas externamente, não feito por mãos humanas, correto? Não foi isso que ele disse? E agora ele considera o quê? Que o batismo, amados, em referência à circuncisão, e veremos no Romanos 4, é um sinal de um selo. Veja que interessante. É válido isso para o batismo. No contexto aqui de Colossos, o batismo é especificamente um sinal, um selo de ter sido sepultado e ressuscitado com Cristo. Tão importante quanto a ceia do Senhor. Romanos 4, 11 e 12, veja só. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Né? Então o que veio primeiro para Abraão? Porque o que ele está falando ali é sobre Abraão. O que veio primeiro? A fé ou a circuncisão? A fé. A fé veio a Abraão. E foi pela fé que ele foi justificado. Mas Deus foi tão bondoso que ele deu um símbolo. Naquela época. Ele deu um símbolo que era a circuncisão. Veja, isso aqui vai marcar que vocês são meus. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. Verso 12. É igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. É o que Cristo fala em João capítulo 8 para aqueles fariseus. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as mesmas obras que Abraão. Que obras que são essas? A fé. A fé em Cristo Jesus. E o batismo? Que relação tem com isso? O batismo também, na nova aliança, é um sinal. É um sinal de que nós morremos, nós fomos circuncidados no coração, tá? E nascemos de novo para esta vida com Cristo. Então é um sinal ou um selo da união com Cristo. Batismo salva alguém? Não. Circuncisão salvou alguém? Não. Mas um crente quer ter esse selo de confirmação na sua fé? Sim. Amados, uma coisa que você deve avaliar, alguns irmãos aqui eu já conversei, né? Quando acabarmos a confissão, passarmos por todo esse processo, né? Porque isso é um selo, uma marca da sua fé. Justamente se no seu batismo você não entendia coisa alguma de justificação, você não sabia o porquê estava ali fazendo aquilo. Então, se você não tem entendimento sobre a fé professada, é incoerente com o ato que foi feito. É incoerente, não é uma questão de rebatizar. Na verdade, não houve batismo. Porque o batismo é um selo visível que Deus nos ordena no Novo Testamento. Para quê? Para selar esta união que nós temos com Cristo. É uma ordenança, como nós estudamos. Então veja, é você anunciar publicamente que você está no pacto da graça. Será que é importante? Será que é necessário? Então, a incorporação no corpo de Cristo à igreja. É isso que representa o batismo. O sinal do batismo retrata o poder purificador do sangue de Cristo e do Espírito Santo. Amados, esse retrato vívido é muito valioso. O selo atesta e garante a ação desta atividade de amor e graça nas vidas de todos que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, o batismo nos demonstra um Deus que se condescende afetuosamente nas fraquezas de seu povo, sem dúvidas e temores. Assim como Noé não desprezou o sinal do arco-íris. Ele desprezou?
Ele já havia sido salvo, ele confiava na palavra de Deus, correto? Ele tinha a fé em Cristo, à luz de Hebreus 11? Tinha. Mas ele descartou o sinal que Deus deixou? O sinal do arco-íris, que era justamente por causa do pacto noético? E os cônjuges felizes? Dão pouco valor em suas alianças de casamento? E o povo de Deus? Não despreza o sinal que está no dia do Senhor. Você sabia que o dia do Senhor é um sinal também? Ezequiel capítulo 20, verso 12. Olha só que interessante, o dia do Senhor. Olha o que diz. Também lhes dei os meus sábados como um sinal, como uma amostra, como um estandarte, assim como o batismo. Um sinal, tá? Entre nós. Eu não estou querendo dizer que esses sinais, circuncisão, essas coisas, têm equivalência em significado. Eu estou querendo dizer que todos estes representavam algo, tá? Era uma amostra de algo, tá? E o sabate, o sábado, o dia do Senhor, Deus diz também, ele deu os meus sábados como um sinal entre nós, pactual, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo. Quando eu então separo e consagro o dia do Senhor, o que eu estou fazendo? Dizendo que isto é um sinal de que eu tenho um relacionamento, de que eu estou num pacto com o meu Salvador. Dia do Senhor. Não é só um dia. Tem um caráter moral nisto. E é um sinal que representa a nossa fé. Que representa quem nos salvou. E continua o texto, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus. Então veja, a circuncisão que ocorre nele, né, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus. Olha que interessante isso, irmãos. A lógica de Paulo funciona dessa maneira. Somos circuncidados espiritualmente, correto? Que significa o quê? Espírito Santo em nós, coração, né, circunciso. E essa circuncisão acontece quando, né, nós recebemos esse Espírito, ou seja, morremos para este mundo. Porque o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele tem um efeito sobre todos os crentes. Então quando isso acontece, somos enterrados com Cristo. E com ele, nós somos sepultados. E a ressurreição também ocorre com Cristo, que acontece quando cremos pela fé. Isto é anunciado no batismo, como um símbolo da nossa morte, para a vida velha, para a vida antiga. Por isso que você emerge. Ou seja, está sendo sepultado, à luz do que Pedro também diz, com luz a Noé. Você é sepultado. E quando você sai da água, quando você se levanta, você está dizendo o quê? Que você ressuscitou para uma nova vida. É isso que você está anunciando. Que você foi circunciso de coração. E que aquele ato representa que você morreu, foi sepultado com Cristo, como estamos vendo no texto. Mas não só isso. Nós fomos ressuscitados. Ou seja, além daquela escatológica ressurreição, uma já ocorre no presente. Que é justamente você andar e nascer para uma nova vida. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 3, 21 e 22. Olha lá, irmãos. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo. Não é só um banho que você toma, Pedro está falando. Você não toma banho. Mas o compromisso, olha lá. Olha o que é nascer de novo. Olha o que é ser ressuscitado com Cristo. Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Porque Cristo te justificou. Cristo trouxe você para a luz. Transportou cada um de nós do reino de trevas, do poder das trevas, para o seu reino do amado Filho, o reino de luz. Olha lá, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Opa, acho que é isso que ele disse aqui também, né?
A mesma coisa que Paulo falou é o que Pedro disse. Então é isso que representa para nós o batismo. Que ele fala, também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, ele cuidadosamente junta, por meio da fé no poder operante de Deus, que o levantou dentre os mortos, o homem que ouvir o evangelho, de modo que, como é proclamado, ele deve entregar o seu coração ao Todo-Poderoso Deus, cujo poder energizante levantou Cristo dos mortos. Deve ainda crer que a força espiritual procedente do Salvador ressurreto lhe suprirá todas as necessidades do corpo e da alma no tempo e na eternidade. Se você crê que Deus ressuscitou o Filho dos mortos, você deve crer que está morto, você que está em seus pecados morto, você deve crer que em Cristo Deus pode te ressuscitar para a vida. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Por que vocês precisam de uma circuncisão externa? Olha o que vocês possuem nele. Vocês que já foram batizados aqui em Colosso. Os crentes, em suma, Paulo está dizendo o quê? Vocês estão completos nele. Não tem necessidade de acrescentar mais nada. Vocês, crentes, não têm nenhuma necessidade de circuncisão externa, de rituais, de festas da lua, de festa não sei do quê. Não. Muito melhor, o coração e a vida estão voltadas para Deus. Essa lhes pertence por causa da sua união com Cristo. Quando ele foi sepultado, vocês foram sepultados com ele. Isto é, o seu ego pecaminoso de outrora, a sua vida desgarrada de Deus, contrária ao seu Deus, agora você foi reconciliado. Você morreu para essas coisas e ressuscitou nele. Nele. Quando ele foi levantado, vocês foram levantados com ele. Quando aquele túmulo se tornou vazio, nós também estávamos com ele. E se ele ascendeu aos céus, é porque lá estaremos com ele. É nele, irmãos. É andar nele. É pensar nele. É viver nele. É olhar para ele. Tudo que ele fez. Pare de olhar para si. Pare de olhar ao seu redor. Pare de olhar para os seus sentimentos. Olhe para o eterno Filho de Deus. É isso que Paulo está fazendo aqui. A mensagem não é difícil, o texto não é difícil, mas é belo, é lindo, é revigorante, é animador. Não precisamos de mais nada. Quando ele deu aquele grito naquela cruz, está consumado. Ele venceu. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele provou. Quando ele ascendeu aos céus, ele garantiu. E tudo isso é uma coisa só. Porque não se separa a morte de ressurreição. Porque tanto que não existe ressurreição sem morte. E nem muito menos a ascensão. Tudo isso é o pacto redentivo de Deus. E nós cremos e permanecemos nele. Verso 13. Esse copo deve estar trincado e rachado. Está vazando aí. 13. E a vós, quando estaveis mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, veja, juntamente com, de novo, com ele, nele. Você percebe a ênfase de Paulo? Você percebe? Com ele, perdoando-nos todos os delitos. Você crê no verso 13? Você crê nisso? Você crê neste poder? Isto é o Evangelho, irmãos. Olha, ele diz e, né? Ele começa com e a vós. Tem uma partícula, de novo, cai, que é uma conjunção. E essa conjunção, assim como lá no verso 11 que iniciamos, ela liga com o precedente. Mas o sujeito você
vocês, né, que apresenta no verso 11. Obrigado, Jacir. Esse sujeito que ele destaca a vós, vocês, tanto no início do verso 13 como no 11 e 12, perceba que na parte B do verso 13 ele muda, né? Ele vai falar sobre ele agora. Paulo aqui recapitulou os ensinos dos versos 11 e 12 sobre ser circuncidado em Cristo e sermos sepultados e ressuscitados com ele em uma afirmação mais abrangente de nossas vidas. Vivificou com ele, nos perdoando. Ele muda de vós, de vocês, Paulo agora fala, nós. Essa certeza não era só dos colossenses. Essa certeza também era de Paulo. Essa é uma doutrina apostólica. Isso é o que também nós cremos. Quando estaveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne. É a literal que ele está falando aqui, a circuncisão? Lembrando que ele ainda está falando, utilizando da metáfora. No espírito de júbilo e sólido otimismo cristão, Paulo prossegue as suas afirmações. Na sua grande misericórdia, Deus tivera compaixão dos gentios, bem como de todo o povo da antiga aliança. E a vocês, queria dizer, e a vocês que antes eram gentios, estranhos à palavra de Deus, como essa igreja, uma igreja de gentios, a igreja de Colosso, como tais mortos moral e espiritualmente. E nós? Éramos também mortos moralmente e espiritualmente. E isso não somente por causa das transgressões, amados, individuais contra a lei santa de Deus, mas também, basicamente, devido ao seu estado perante Deus. Éramos inimigos de Deus. Quando o assunto era Deus, nós odiávamos a Deus. Essa é a realidade. Esse estado aqui é descrito como incircuncisão da carne. Você éramos incircuncisos. Isto é, o estado de culpa, portanto, sua condição pecaminosa, impotente e, consequentemente, desesperadora. Assim era o nosso estado. Lembrando que ele falou que nos despojou do quê? Lá no verso 11. No despojar do corpo da carne. Ou seja, ele fala sobre o poder do pecado que atua nos nossos membros. Isso foi despojado. E agora ele relembra. Quando vocês estavam encerrados nos seus delitos. Quando vocês eram escravos aos seus desejos. Os seus corpos viviam para afrontar a Deus. Isso é o que ele define como incircuncisão da carne. Filhos da ira, em outras linguagens. Amados, sua incircuncisão física ou literal simbolizava a incircuncisão moral e espiritual. Esta palavra aqui, de ser incircunciso, é o que trouxe origem à palavra gentios. Porque você chamar um judeu e falar, isso aí é gentil, é um termo pejorativo, para falar o sem lei. É isso que eles queriam dizer. Paulo usa essa linguagem em Romanos capítulo 2, quando fala que os gentios que não têm a lei, na verdade o próprio termo já era definir isso. Ou seja, nós não tínhamos, irmãos, nenhum conceito espiritual para com Deus. E até mesmo a moral natural que cada um nós temos, equilibradas pela graça comum, ela não rende glórias a Deus. Tudo que nós fazíamos, irmãos, eram com pretensões egoístas, contrárias à palavra do Senhor. A palavra vocês é repetida para dar ênfase. E como se Paulo estivesse dizendo, ponderem sobre isso. Continuem a refletir que a vocês, sim, vocês, até mesmo a vocês, gentios, tão profundamente decaídos vocês eram, tão irremediavelmente perdidos,
tão completamente corrompidos em estado e condição. A vocês, Paulo está dizendo, lembrem-se disso. Foi concedido graça. A mim e a você. Você já parou para refletir nisso? Aonde que era para estar você agora, se Cristo não se apresentasse a você? Pense, um exercício que eu costumo fazer, se retirar Cristo da sua vida, o que você se transforma? Vamos hipoteticamente pensar, se Deus cessar da sua graça, o que seria de você e de mim? Sabemos que Ele não faz isso, porque Ele é fiel. Mas eu quero que você pense, porque você compartilha dentro de si com a natureza caída e a natureza redimida. Sem a natureza redimida, quem seria você? Faça uma redação. Paulo está fazendo isso. Lembrem-se daquela época da incircuncisão da carne. Lembra aí no seu lugar. Eu lembro da minha. E olha, era terrível, viu? E poderia ser muito mais. Porque eu tenho certeza que Deus me freou muitas vezes com a sua graça comum. E ele diz, vos vivificou juntamente com ele. O mesmo Deus que levantou Cristo dos mortos fez o que conosco? Nos deu vida, assim como aos Colossenses naquele mesmo ato. Antes de você ao menos nascer, Ele já havia dado a você esta bênção. Certamente que na linha do tempo você recebeu o Espírito Santo, ouviu da pregação do Evangelho, mas naquela obra redentiva na cruz, aquele tetelestai, foi para todos os tempos do passado, presente e futuro. Serviu para os crentes que ainda nascerão, talvez os seus filhos, os nossos filhos. Pensa na abrangência e no poder e na autoridade desta obra. Ele, amado, mostra, o apóstolo nos mostra, no verso 13, 14 e 15, os modificadores. E aqui tem também uma série de particípios. Lembra que os verbos particípios, eles comunicam qualidade, né? Característica. E aqui vem o vivificou e o perdoando-nos. Ou seja, qual que é a característica dos crentes? Vivos juntamente com Cristo, porque andam com Ele, e crentes redimidos, perdoados. Isto é uma certeza e é uma característica que Deus nos outorga. Amados, significa que conceder perdão, tendo-os perdoado todos os delitos, apagar uma escritura, havendo apagado, como veremos no próximo verso, qualquer documento manuscrito que era contra nós, desarmar os espíritos, havendo despojado os principados e autoridades e poderes. Tudo isso são qualidades, são coisas que ele nos oferece e que nós obtivemos na cruz de Cristo. Veja, perdoando-nos, Paulo se inclui, perdoando-nos de todos os delitos. Você crê nisto? Por que às vezes você acha que você não foi perdoado? Sendo que a palavra de Deus está nos dizendo que se eu creio nesta ressurreição, que se eu creio neste Cristo que está vivo, se eu creio na autoridade, no poder, na excelência deste Cristo, que é pleno, completo, nele eu sou vivo. Nele eu fui ressuscitado junto. Nele eu fui vivificado. O poder das trevas, do pecado, não está mais sobre mim. E ele me garante dizendo que eu sou perdoado. Você crê nisto? Por que você acha que não foi para você?
Por que você tem dado magnitude para o seu pecado? Por que você tem feito da obra da cruz tão imperfeita, conforme os seus olhos pecadores podem enxergar? Eu te digo algo, que quanto mais pecado você enxergar em você, que a graça de Cristo abunde na sua vida. Que quanto mais delitos você pense, cada um desses delitos estão perdoados na cruz. Nós fomos chamados para a paz, irmãos. Nós fomos chamados para andar nele, em plenitude de vida. E como que eu posso realmente abraçar essas verdades, crendo no Evangelho, crendo nessas palavras? Verso 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Ele explica, tem mais um E, tem mais uma partícula K aí no início. Ele está explicando o que é o perdão, o que ele nos forneceu, o que ele nos garante. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. A palavra aqui, riscado, conforme na minha versão, talvez na sua pode estar tendo cancelado. Vem da palavra grega, exleifo, e que significa limpar esfregando, obliterar, apagar, remover, destruir. Olha só. Cristo, quando nos perdoa, ele limpa esfregando. Ele oblitera. Não é nem carbonizar, é sumir até com as fagulhas. Não existe. Quem está em Cristo não tem mais nada que possa ser feito. Qualquer dívida que a lei nos acusa, que Satanás nos acuse, está totalmente obliterado em Cristo. Será que você entende de uma vez por todas? Não tem mais preço a se pagar. Não tem mais dívida a se cobrar. Não tem mais acusação a se fazer. Tudo foi apagado. Apagado. Está aí na sua Bíblia. Está aí no verso 14. E havendo riscado, cancelado, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Quem está querendo dizer com isso? Amados, ele não só perdoou as nossas transgressões. A obra de Cristo não só nos perdoa das transgressões contra a sua lei, mas até mesmo cancela a própria lei vista sobre o prisma de seu caráter, que exige e pronuncia sobre nós maldições. Não era isso que a lei, quando Moisés entregou para o povo, colocou sobre 2 montes? Aqueles que obedecerem serão abençoados, e aqueles que não obedecerem serão malditos. A lei, ela imprime medo, a lei imprime em nós o pecado, a lei nos acusa, a lei nos coloca sobre uma berlinda, e o texto diz que todos esses efeitos da lei são obliterados na cruz. Ou seja, você olhar para a lei e tentar ser salvo obedecendo a lei, você nunca vai ser salvo. Nunca.
Significa que a lei perdeu toda a sua força? Não, a lei é santa. A lei é boa. Mas ela não tem nenhum efeito salvífico sobre mim. E até mesmo obedecê-la é por estar nele que eu consigo. Ou seja, é um instrumento que ele tem para me aperfeiçoar. Nunca, jamais, para ter qualquer efeito de justificação sobre você. Nenhum. Porque ele obedeceu. Ele. E quando ele obedece para te substituir. E ele obedece para apagar a sua dívida. Então, eu acho que Deus está, quer me matar porque eu não estou vivendo a sua lei. Peraí, então você é perdoado ou você não é perdoado? Você está em paz para com Deus ou você não está em paz para com Deus? Eu sei que você não deve viver uma vida licenciosa. Mas não existe essa culpa que você está colocando sobre si. Não existe. Com base em quê? E havendo riscado o escrito da dívida, de dívida. Sabe o Me Deve? O livrinho Me Deve? Estava seu nome lá. Devendo o quê? Sua vida. Mas ele colocou a vida dele pela sua. E o que aconteceu? Com o que falava que você devia, foi apagado. Você entende isso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Sim ou não? O qual, veja, nos era contrário. Essa escrita, ou documento manuscrito, é sem dúvida a lei. Num sentido, a lei nos era um adversário, era contrária a nós. Agora ela é o quê? Nossa amiga. O acusador dos transgressores. Ela confrontava os homens com dura sentença. Maldito o que não andar segundo a todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10, Deuteronômio 27:26. Tiago vai dizer, se você obedece 9, dos mandamentos, mas cai em um, pegou em tudo. O que significa isso? Que nós nunca teremos a capacidade de atender a lei com total perfeição. Logo, quando estamos em Cristo, nós fazemos a obediência dele para com a nossa. E nós pedimos por graça para que ele nos aperfeiçoe e cada vez mais eu ande vivificado. Assim anda um cristão verdadeiro. Ele não faz desta graça um meio para ele pecar deliberadamente. Pelo contrário, a pessoa que vive dessa forma nem conhece a Cristo. Porque o texto disse antes, foram vivificados com ele. O poder do pecado perdeu o quê? Foi despojado, desarmado sobre nós, nos dando uma capacidade para obedecê-lo. É justamente o que Paulo diz em Romanos 7, versos 5 a 6, sobre a lei ser contrária a nós, Pois quando éramos controlados pela carne, olha lá, éramos, não somos mais. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. É sobre isso que ele está falando aqui. Por isso que a lei era contrária a nós, porque ela só despertava a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, foi despojado ou não foi? Olha lá. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo olha lá. Sirvamos conforme o novo modo do Espírito, irmãos. E não segundo a velha forma da lei escrita. Opa, justamente o que está aqui para nós. Removeu-o do meio de nós, o finalzinho aí, cravando na cruz. Com a vinda de Cristo, nascido para morrer, uma grande mudança ocorreu. Paulo fala aos colossenses, molestados como que estavam pelos falsos mestres, que lhe tentavam impor suas cerimônias judaicas e adicionando regulamentações pessoais. Já pensou ser... E é o que as religiões fazem, irmãos. É uma opressão
você utilizar de um meio que é ineficaz para te salvar, você dizer que aquele é o meio que te salva. Por isso que é anticristo. Não, se você não fizer isso, você não é salvo. Se você não fizer aquilo, se você não ficar aqui na mesma instituição que eu, você não é salvo também. Olha só. Olha como isso é demoníaco. E a pessoa é enganada por isso e ela se torna aprisionada a isto. Eu utilizando a mesma coisa que eu pegar esse violão e falar para você, é uma vassoura. Tá? Pode começar a varrer. E ficar lá falando, ó, isso aí, ó, que bom, olha só como ele limpa bem. É a mesma coisa. Utilizar a lei para salvar. Como acréscimo que seja. E quantas coisas as pessoas estão fazendo aí como acréscimo? Quantas? Quantas? Pense. Se fosse listar, fazer um relatório, quantas? Quem Paulo está dizendo que salva? Somente Cristo, meus irmãos. Removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Deus eliminou completamente o documento com suas exigências legais. Quando eu penso em justificação, estamos falando de uma sentença, correto? De um júri. Deus o juiz, você o réu, o advogado, que é o próprio Cristo, e tem também as testemunhas, à luz de Hebreus. E existe o que te condena. O caráter moral de Deus. A sua própria palavra. Cristo pega isso. Tira todo o efeito que isso coloca sobre você. De acusar. Pegar todo aquele código civil, toda a Constituição. E falar, não, sobre ele isto não tem efeito. Por quê? Porque eu cumpri tudo o que está aí no lugar dele. E Deus o aceita. Porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito. Enviou para morrer. Ele nasceu para morrer. Para apagar este débito, esta escrita da lei, cravando na cruz. Então, quando Satanás me acusa, você tem pensamentos adúlteros, você está adulterando. Como é que eu rebato? Aquilo está cravado na cruz. Quando você cai no pecado da mentira, Satanás, aí você é um mentiroso. Satanás, sai fora daqui. Meu compromisso é com Cristo. E esse meu débito está cravado na cruz. Como que ele venceu no deserto? O que ele fez? Como ele lutou contra a tentação? A antiga aliança aqui, amados, está se tornando, conforme o texto, antiquada, como o autor de Hebreus diz, envelhecida. E por causa da natureza substitutiva do sacrifício de Cristo, os crentes não estão debaixo da lei, irmãos, mas debaixo da graça. Isso não quer dizer que a lei moral perdeu seu significado, repito. Não pode dar a entender que agora ele deve esquecer-se de amar a Deus acima de tudo. Nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Pelo contrário, a lei do amor possui validade eterna. É o supremo deleite do crente. Ele a obedece por causa da gratidão pela salvação que já recebeu como dádiva da graça soberana de Deus. E aí vem o verso 15 e último. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente. E deles triunfou na mesma cruz. Vejam, na mesma cruz. Na mesma cruz crava toda essa escrita de débito. Na mesma cruz, ele triunfa sobre todos esses principados e potestades. E é isso que ele afirma. Segue aqui o último dos 3 importantes atos pelo quais Deus concede a seus filhos a alegria da salvação. Veja que a alegria da salvação está para a certeza indubitável desses fatos. Pense como que uma pessoa anda meditando, confiando plenamente nisso que está escrito aqui diante de nós. Como que é a vida de uma pessoa que confia nisso tudo aqui? Não tem débito? Foi vivificado, ressuscitado com ele, ele vive, ele governa, ele é o Rei Supremo,
eu estou com ele, ele me garante isso. Não existe mais débito, acusação. Como é que anda uma pessoa dessa? Como que anda uma pessoa dessa? Assim? Nossa, tem que ler a Bíblia, tem que marcar. Que igreja chata. Nossa, tem que marcar a oração. É assim que vive um crente? Orar, em algum ponto nas Escrituras, fala que orar diariamente é enfadonho? Tem algum versículo que fala orar é chato? Tem algum desses? Ler as Escrituras também. Tem? E por que as pessoas, então, andam dessa forma? Porque não estão desfrutando da alegria da salvação. Isso não significa que você não seja salvo. Talvez seja por causa dos seus pecados não confessados, seja por causa das suas dúvidas, seja por causa que você está querendo se firmar em coisas secundárias e não nele. Você precisa andar nele. Você precisa clamar a ele. Amados, veja, esses principados e autoridades são seres angelicais, irmãos, como já vimos. No capítulo 2, verso 15, fala sobre eles. Retratados como oponentes a Deus. Não está exatamente claro porque Paulo faz menção deles no presente momento. Mas, no entanto, é possível que a afirmativa imediatamente precedente da anulação da lei, que foi dita no verso anterior, tenha a ver com eles aqui. Ou seja, essa seria certamente uma transição aqui natural. Ela nos lembra a argumentação do apóstolo Paulo. Por quê? Existem certos seres que são acusadores pessoais, que andam ao nosso derredor, que estão sempre falando, ele te serve porque você dá tudo a ele. Ou seja, como se Jó fosse mercenário, hipócrita na sua atitude. Isso é uma acusação. Ele só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Isso é ou não é uma acusação? Então, quem que ofereceu essa acusação? O próprio Satanás. Então, a interpretação aqui que muitos teólogos irão dar para o texto é que esses principados e autoridades são inseridos no verso 15 justamente para embasar ainda mais aquela dívida que foi cravada na cruz. Porque não existe nem mais acusação sobre isso. Não precisamos temer mais a isso. É o que Paulo diz em Romanos 8. Aí também havendo salientado como exigência da lei que foi cumprida. O apóstolo diz lá, em Romanos 8, verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E no verso 34, quem os condenará? Se conseguir pôr aí, põe para nós, Isabel. A ideia de que Satanás é um arquiacusador e certa e decididamente bíblica. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, para nós nos revestirmos com as armaduras de Deus. E o escudo? Do quê? Para quê? Os dardos do inimigo. Ou seja, existem os dardos que o inimigo fica soltando na sua vida, aí sabe o que você faz? Deixa o escudo da fé empoeirado lá debaixo do baú, debaixo da cama. Esquece disso que Cristo garantiu e você dá ouvido para Satanás. Olha como você é fraco. Olha como você não ora. Olha como você é derrotado. Você não é filho de Deus, não. Olha aí como é que você está. Olha o seu estado deplorável. E você vai ouvindo. E aí, se você está numa seita, eles vão falar, você precisa fazer isso. Aí você não está fazendo aquilo, pronto. Pecado contra o Espírito Santo. Aí pronto, tormenta. Tormenta. Onde nós devemos pegar o nosso escudo da fé. A fé é nesses fatos aqui. Fatos bíblicos, fatos indissolúveis. E ó, Satanás. Só tirar esses dardos. Só tirar. Pode falar, está cravado na cruz. Pode falar, eu confio em Cristo. Pode falar, Cristo, eu confesso ao Senhor justamente isto. Que eu tenho feito justamente isso que Ele tem me atacado. Mas que o Senhor me perdoe e me conceda arrependimento. Eu continuarei crendo no Senhor. Eu continuarei na minha jornada. Até que o Senhor me aperfeiçoe. Até que o Senhor me conceda a graça. Mas enquanto Ele falar, deixe Ele falar. Que boca de couro não rasga. Fale, fale, fale. Porque a cruz me justifica. Você tem rebatido os dardos dessa forma?
Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem tido isso no seu coração? A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Você tem feito isso? Ou tem ouvido Satanás? E às vezes ele manda o secretário, hein? Mandou Pedro lá, né? Não, não vai, você não vai para Jerusalém, não, você não vai morrer, não. Apartai-vos de mim, Satanás, só pensa nas coisas daqui. Apartai-vos de mim. Nós não podemos andar conforme essas acusações, irmãos. Nós temos que andar com base na fé. Sem ver, sem ouvir, sem sentir. Mas a Bíblia é suficiente para a salvação do homem. Ponto final. E exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Esses principados e potestades, ele os exibiu publicamente. E deles triunfou. É como se Paulo dissesse: vocês não precisam temer a essas hostes do mal, pois em princípio a batalha já foi ganha. Foi ganha por vocês. O próprio Deus desarmou esses principados e potestades. Eu digo em princípio por quê? Porque tem o final de todas as coisas que nós aguardamos na segunda vinda. Mas o reino já está em vigor. A igreja já é soberana, porque a cabeça da igreja é soberana. Então nós já estamos num reino invencível. Nós já estamos num reino totalmente glorioso, que é a igreja dele. Ele não nos resgatou do domínio das trevas, irmãos, como ele disse no capítulo 1, verso 13. Não é o seu filho o cabeça de todo principado e autoridade, no capítulo 2, verso 10? E não é verdade que os principados e autoridades, bem como tronos e domínios, não são meras criaturas dele, como nós vimos no verso 16 do capítulo 1? Lembrem-se, pois, de que por intermédio do mesmo Filho, Deus despojou esses principados e autoridades do seu poder. É o que está escrito aqui para nós. Esse exibiu é tornar público, através da vida de Cristo, a vitória sobre essas hostes, sobre esse domínio. O triunfo de Cristo é o que é dito aqui, irmãos. Sobre eles. Veja, ele não amarrou o homem forte, como diz em Mateus 12, 29, expulsando os demônios vez após vez para prová-lo. Por que nos evangelhos nós vemos tantos demônios se deparando com Cristo? Para que serve aquilo ali? Para demonstrar a autoridade que ele tem sobre os reinos que nós não vemos, sobre estas hostes, sobre essas potestades. E quando ele chega lá no demônio que tem uma legião, né? Um homem que está lá, o gadareno, uma legião, ele só fala uma palavra: sai dele. E sai tudo. Por que aquilo? É para mim copiar aquilo? Ficar procurando endemoniado para ficar expulsando? Não. Eu creio naquele que tem autoridade. Eu não tenho essa autoridade. Quem tem é Cristo. Ele que governa. É ele quem fez aquilo. É ele quem provou para mim, como miserável homem que sou. E as pessoas invertem tudo. Amados, é ele. Não é verdade, amados, que por meio desses grandes atos redentores, Deus expôs publicamente esses poderes à desgraça? Ele nos expôs isso, principalmente na cruz, levando os cativos em vitória. Quando os endemoniados viam ele, se prostravam aos seus pés, já derrotados. É o Filho de Deus, é o Santo, é o ungido. Eles declaravam isso. Reino. É o Rei da Glória que pisou aqui nesse solo de pecadores. É ele que cravou a nossa vitória naquela cruz. É ele que nos concede a certeza e a garantia da salvação. Não é você, não é o que você faz, não é o que você formula, não. É o que ele realizou, que hoje mais uma vez é informado para nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Vamos orar?